Estamos em Atenas, a capital e a maior cidade da Grécia, um lugar que se tornou conhecido no mundo como palco da filosofia, da sabedoria, lugar que abrigou tanto a Academia de Platão como o Liceu de Aristóteles, um lugar que ficou conhecido na história por tantos inúmeros episódios. Foi aqui que Paulo pregou o seu discurso no Areópago. Exatamente aqui esse lugar, essa pedra onde estamos, também chamada de Colina de Marte. Aqui atrás de mim nós temos a Acrópole, onde ficavam principalmente os templos, em especial o Partenon, consagrado ao que eles consideravam ser a deusa grega Atenas. Mas lá embaixo, o que nós enxergamos é o que era chamado de Ágora, um mercado onde Paulo discutiu com filósofos estoicos e epicureus, estava ali embaixo. A conversa e a pregação de Paulo, ela tem uma estratégia muito interessante. Atenas não era uma cidade de uma população tão grande como Corinto, por exemplo, mas ele vem para cá para falar ao que era a nata intelectual. Não só os filósofos, mas os religiosos, os governantes, os juízes. Essa conversa que começa lá no meio do povo, lá no mercado, ela se espalha. E de repente Paulo é chamado para falar. A Bíblia diz que os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir as últimas novidades. Então eles querem entender o discurso de Paulo. Paulo não foi chamado aqui para ser julgado. Ele vem para trazer uma explicação e ele introduz o assunto de uma forma assim muito sábia. Ele destaca o quanto ele percebe que essas pessoas eram religiosas e ele usa a inscrição a um altar encontrado no meio de todos os deuses que ele viu na cidade e que o revoltavam por causa da idolatria. Ele diz: eu encontrei um altar ao Deus desconhecido e é desse Deus que eu quero falar a vocês. Esse é o momento onde Paulo apresenta o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e ele consegue tocar de uma forma muito especial, com um discurso que demonstra conhecimento, mostra que ele estava inteirado daquilo que os intelectuais sabiam, falavam e pensavam, pela forma como ele cita os poetas, e ele vai pontuando a exposição do Evangelho e da Palavra de Deus com muita graça. Até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos antigos mestres da Grécia. Aqui, nesse lugar, em Atenas, o apóstolo Paulo encontra pessoas, talvez não houvesse nenhum outro lugar da Terra na época, onde tanta gente, por metro quadrado, estivesse fazendo aqueles questionamentos básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É para esse povo sedento de respostas que Paulo vem falar. E quando ele termina falando de um dia de julgamento, nesse lugar no Areópago, que era a espécie do Supremo Tribunal deles, era o lugar onde eles de fato se sentavam para julgar. Quando Paulo termina falando tanto do juízo como da ressurreição, é onde existe o ponto de confusão. Alguns zombam dele, outros dizem: não, sobre esse outro assunto de ressurreição nós vamos te ouvir depois, mas a palavra de Deus fala de gente que creu. E a partir deles, a igreja começa aqui. Aqui atrás a gente tem a inscrição em grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, do discurso de Paulo, em Atos 17. Interessante que hoje, 2000 anos depois, você chega aqui no lugar que foi conhecido berço da filosofia, e o que você encontra é a pregação de Paulo, que fala da sabedoria de Deus, tornando louca a sabedoria humana. A forma como ele contesta a crença dos atenienses, começando com respeito, chamando eles de religiosos, achando uma porta de entrada que era um altar ao Deus desconhecido para falar a respeito de Deus. Ele foi trazido de um lugar que era um lugar de julgamento. Aqui ele fala de julgamento diante de Deus e ele fala de arrependimento. Ele chama eles à conversão. E aqui alguns se converteram e a igreja começa de forma lenta. Não era uma cidade tão numerosa, mas a marca do Evangelho foi colocada no coração da filosofia da época. Em
Em Atos, no capítulo 16, vemos que Paulo tenta pregar o evangelho na Ásia e o Espírito de Deus o impediu. Depois, em Troade, ele tem uma visão e nessa visão à noite, um varão da Macedônia pede ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, seguindo a direção de Deus, entra no continente europeu e expõe o evangelho de Deus na Grécia. Começando por Filipos, ele prega depois em Tessalônica, depois em Bereia. Em Bereia, fugindo da perseguição dos judeus, que já haviam feito a mesma coisa em Tessalônica, ele se dirige a Atenas, na Grécia, aqui onde estamos. E quando o apóstolo Paulo chega e está esperando seus companheiros de viagem, a palavra de Deus nos mostra o seguinte, verso 16 de Atos capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Lembrando que o apóstolo Paulo vinha de uma cultura judaica onde foi ensinado a respeito do monoteísmo, um só Deus. E ele chega em um lugar que, além de ser berço da democracia, da filosofia, é também um palco do politeísmo. A Grécia já tinha a sua famosa e conhecida mitologia dos deuses do Olimpo, mas quando ele chega em Atenas, ele fica impressionado com a quantidade de deuses distintos e de estátuas que os homenageavam. E o texto nos diz, no versículo 16 que lemos, que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Essa palavra aqui, traduzida como revoltava, ela tem uma origem que fala de afiar, por exemplo, o machado, uma foice, mas era usado também com a ideia de provocar, de incitar a ira, né? Algo parecido com o que nós temos na língua portuguesa quando falamos que alguém está nos amolando. Paulo começa a se sentir indignado, aquilo começa a provocar uma reação nele. E isso nos remete à pergunta, o que gera indignação em cada um de nós? Eu te pergunto, o que gera indignação em você? Nós podemos falar a respeito de muitas coisas. Eu, particularmente, desde criança, sempre senti uma indignação distinta com qualquer situação que diga respeito à injustiça. Mas o apóstolo Paulo, de uma forma muito específica, ele se mostra indignado com esse aspecto. Então, o versículo 17 diz, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. A praça, ou o que os romanos chamaram do fórum, é o que os gregos chamavam da ágora, como mostramos antes. Ali ele começa uma disputa diária, movida pelo quê? Não apenas pelo seu senso de uma missão, de quem tem uma mensagem a proclamar, mas por um senso de indignação, de saber conhecer a verdade quando outros viviam tão distante dela. Esse é o posicionamento do apóstolo Paulo. E ele começa a dissertar na sinagoga entre judeus, gentios piedosos, mas o texto diz no versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O apóstolo Paulo está anunciando claramente a pessoa de Jesus e não há como anunciar a obra da cruz sem falar da ressurreição. Em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, ele afirma, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Não há um evangelho proclamado que omita a morte e nem tampouco a ressurreição de Jesus. Aliás, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa é uma peça, um aspecto chave da pregação. Agora, ele aborda aquilo que podemos chamar da nata intelectual dos seus dias e da Grécia que estava em Atenas. Ele começa a disputar com filósofos que eram conhecidos, gente de escolas renomadas, respeitadas e conhecidas ao longo do mundo. Sem precisar entrar nos detalhes disso tudo, a palavra de Deus nos mostra uma discussão com filósofos epicureus e também estoicos. Os epicureus eram mais influentes nas classes sociais elevadas, instruídas. Sua visão de Deus era semelhante ao deísmo, né? De que a divindade não se envolvia no universo criado, era irrelevante. E se existissem Deus, eles eram apenas aqueles conhecidos dos sentidos, como as estrelas, os planetas. O objetivo da vida era o prazer, embora não focasse apenas o aspecto do prazer físico, oriundo da relação sexual, embora às vezes fossem acusados disso. Eles, na verdade, tinham um posicionamento de uma vida onde havia ausência de dor, né? E onde se evitasse perturbações emocionais. Basicamente, eles queriam tranquilidade. De outro lado, tem um outro grupo,
os estoicos. Eles eram bem mais populares, opunham-se ao prazer, criticavam os epicureus. É quase como se a gente falasse sobre duas linhas distintas de filósofos. Paulo não toma partido entre um ou outro. Isso era algo comum naqueles dias. Por exemplo, indagaram o Senhor Jesus e fizeram uma pergunta a respeito do divórcio. Ele diz, Moisés fala a respeito do divórcio, a gente pode se divorciar por qualquer motivo? Quando perguntaram isso a Jesus, estavam colocando ele numa posição de ter que escolher entre duas escolas rabínicas. Uma defendia algo e a outra defendia um posicionamento completamente diferente. Eram opostas, eram escolas rivais e eles estão esperando de Jesus que tome partido de um ou de outro lado. E o que Jesus ensina não era nem o que uma escola rabínica dizia, nem o que outra dizia. Nós vemos algo parecido com Paulo. Ele não tem uma mensagem que se adapta a uma escola de filosofia. Ele demonstra um conhecimento profundo para debater tanto com um grupo como com outro. Mas, obviamente, ao discutir tanto com um como com outro, o apóstolo Paulo estava demonstrando e sinalizando que ele não concordava com a filosofia de nenhum dos dois grupos. O apóstolo Paulo vem e ele começa a pregar, a mensagem começa a ganhar corpo e volume. Agora, em vez de falar só aos judeus, gentios piedosos estão sendo atraídos. Depois deles, essa conversa ainda está acontecendo no mercado, na ágora. Ele agora começa a debater com esses dois grupos de filósofos. Até que o verso 19 nos diz, então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Lembrando que isso era mais do que fofoca, do que anseio de informação. Eles queriam se manter atualizados em relação ao pensamento e discutir as ideias. Isso indica que havia também uma certa receptividade a alguém como Paulo que trouxesse uma nova mensagem. Isso gera curiosidade e ele é chamado para falar num lugar que normalmente era um lugar de julgamento. Paulo não é chamado para um julgamento, mas ele é chamado para ser ouvido por pessoas de uma posição distinta, gente de autoridade, gente que no Areópago tinha uma função que era de juízo. E o verso 22 diz, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando Paulo está falando isso, ele está falando isso diante da Acrópole. Um lugar que tinha não apenas o Partenon, mas outros santuários. Ele diz, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Agora ele está falando daqueles que serviam, que oficiavam como sacerdotes nesses templos. Verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse aspecto, alguns dos vossos poetas têm dito, também é importante dentro da pregação de Paulo, porque o apóstolo Paulo demonstra um conhecimento profundo em todas as áreas. Comentário da Bíblia de Estudo, NVT, diz o seguinte, esse sermão contém vários pontos em comum com o hino a Zeus de Cleantes. Ele provavelmente estava citando Epimênides, que havia declarado que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ele também cita Arato, um poeta estoico da Cilícia, que afirmou que somos descendência dele. Paulo está tendo uma conversa, demonstrando que ele tem conhecimento não apenas da literatura, como também da cultura grega. E aqui eu acredito que nós podemos entender a importância do conhecimento. Em primeiro lugar, vemos a indignação de Paulo por alguém que quer ver a verdade sendo estabelecida, mas alguém que vai proclamá-la, alguém que vai debatê-la e demonstra estar preparado para isso. Diferente de alguns pregadores da atualidade, Paulo não deixou o seu conhecimento filosófico moldá-lo. Paulo não permitiu que a verdade do Evangelho se ajustasse a esses pensamentos e escolas
pré-estabelecidas. Na verdade, a indignação dele era que ele entendia que a missão dele, como igreja, como mensageiro de Jesus, era justamente o contrário. Ele é que queria produzir ajustes no pensamento filosófico por trazer a revelação da Escritura, da palavra de Deus. Isso nos dá uma espécie de trilho, de uma maneira que devemos ter de pensar e de agir. De forma alguma podemos nos opor a que os cristãos cresçam no conhecimento. Só deveríamos incentivar isso. O apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Teve um impacto significante. Nenhum de nós vai olhar para ele e dizer que o conhecimento o atrapalhou. No entanto, o mesmo Paulo, ele diz que o conhecimento incha. Uma pessoa pode se relacionar de forma errada com isso. O mesmo Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo e ele chamava a pregação da cruz de a loucura da pregação. Em outras palavras, ele entendia que era importante ter o conhecimento, utilizar-se dele, mas que jamais o conhecimento humano, secular, intelectual poderia moldar a sua fé. Se houvesse a necessidade de algum ajuste, seria nas escolas de pensamento e não nas crenças ou convicções de Paulo. Aqui ele nos mostra algo importantíssimo. A equipe de Paulo e aqueles que com ele caminhavam absorveram esse tipo de cultura, de pensamento e de valores. Quando Lucas, que era parte dessa equipe, destaca que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, ele enfatiza que eles iam checar nas Escrituras se as coisas eram exatamente daquela forma. Paulo transbordava esse nível de convicção para todos os seus discípulos. Interessante observar como ele se posiciona ao proclamar sua mensagem, que podemos dividir aqui o sermão de Paulo em Atos 17 em pelo menos 7 aspectos. Em primeiro lugar, ele destaca a soberania de Deus como Criador. Em segundo lugar, o propósito para o qual o homem foi criado, que era buscar a Deus. Em terceiro, a distinção entre Deus e os ídolos, que não deveriam ser chamados de Deus. Em quarto lugar, ele chama ao arrependimento dos pecados. Ele começa dizendo, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele não chega chutando o posicionamento idólatra, mas ele os chama agora ao arrependimento. E ele deixa claro a distinção entre Deus e os ídolos. Em quinto lugar, ele anuncia o juízo vindouro. Se não existe juízo vindouro, não haveria sequer necessidade de salvação. E muitos estão tentando pregar o Cristo Salvador sem que haja nenhum tipo de juízo no futuro. Ele apresenta a pessoa de Cristo. E, finalmente, em sétimo lugar, a ressurreição dos mortos, que é um dos rudimentos da doutrina de Cristo. É quando ele chega nesse ponto, mesmo demonstrando conhecimento da cultura, da filosofia grega, quando Paulo enfatiza a questão da ressurreição, nós percebemos que alguns zombam dele, outros dizem, não, a respeito disso te ouviremos em outro momento. No entanto, nós percebemos que alguns creram. O posicionamento de Paulo é de advertir a Timóteo, em 1 Timóteo 6,20, sobre as contradições do saber. Em outras palavras, ele dizia, é importante ter conhecimento, mas cuide para que isso não venha enredar a sua fé e a convicção que deveria estar alicerçada na palavra. O que Paulo também nos ensina, e com isso concluímos, é que devemos lutar pela verdade. A indignação, a disposição dele do debate, a proclamação pública nos mostra que ele tinha esse entendimento. Provérbios 23 diz, compra a verdade e não a vendas. Em outras palavras, lute para adquiri-la e depois de tê-la, não a negocie. E podemos mencionar ainda que uma das características que Paulo menciona a Tito, que deveria estar presente nos bispos, nos presbíteros, é a seguinte, ele deve ser apegado à palavra fiel. Isso está em Tito 1, de 9 a 11. Apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem. Essa expressão, fazer com que se calem, não era impedi-los de falar, era silenciá-los pela argumentação, pela defesa da verdade. Isso nos ensina que, embora haja elementos de razão e que possamos até vencer debates nesse aspecto, isso jamais deveria anular a nossa fé num Deus que está acima da compreensão. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática. Fique comigo. Precisamos ter esse comprometimento com a verdade, como diz o livro de Provérbios, compra a verdade e não a vendas, e, de fato, permitir que o nosso coração
ele carregue essa indignação contra o engano, pelo próprio compromisso com a verdade. Falamos também da importância do conhecimento bíblico, em primeiro lugar, mas também de conhecimentos gerais, a ponto de poder conversar, discutir e falar daquilo que se sabe, sem deixar ser afetado por esse valor exagerado que o mundo dá à ciência, ao conhecimento, a ponto de muitas vezes anular a palavra de Deus. E terminamos falando sobre a importância de lutar pela verdade. É óbvio que nós estamos falando de uma luta física, né, e nem necessariamente de algo que se transforma em ataques pessoais. Aliás, uma verdade que eu aprendi em casa é que quando discordamos, nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideias. E esse é o tipo de coisa que precisa ficar muito claro e distinto. Até porque hoje em dia eu percebo que muita gente, né, acaba atacando a pessoa e não necessariamente um raciocínio ou uma ideia. Mas a verdade é que nós precisamos ser norteados por esse entendimento e a nossa vida precisa se mover dentro desse trilho da verdade e da indignação contra o engano. Assim como Atenas simbolizava, né, o conhecimento, a filosofia, nós vivemos dias com muitas informações, né? E a verdade, ela tem sido explorada, a verdade bíblica, de uma forma muitas vezes banal, assim, sem profundidade, sabe? De uma forma super rasa. E se nós não valorizarmos o conhecimento da palavra de Deus, né, nós vamos ficar muito sujeitos ao engano. Então a palavra fala que a verdade nos liberta, né? Nos liberta de nós mesmos, nos liberta também dos enganos. Então é muito importante. A gente não tem como lutar por uma verdade que a gente não conheça, né? Essa verdade, primeiramente, precisa ser verdade para nós. Jesus, né, se chama, ele é a verdade, então nós precisamos realmente desse relacionamento, desse mergulho no conhecê-lo, porque isso é libertador, né? E isso também vai nos realmente livrar os nossos pés de todo o laço de engano. Bom, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o coração do sábio busca o conhecimento, que ele procura o saber, porque conhecimento não vem por download gratuito, automático, enquanto você dorme. Isso significa que nós temos que buscar no lugar certo, na fonte, né, que é a única fidedigna, que é a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu gosto de um exemplo que eu vi uma vez, que nós temos que estar tão saturado da palavra como uma esponja fica cheia de água. Onde você toca, sai água. E o exemplo que a pessoa dava era o próprio Cristo. Quando Satanás nas tentações vinha com alguma coisa, a resposta era sempre: está escrito, está escrito. Jesus transbordava a palavra, não era só na hora do ensino, era a conduta, era um debate o tempo todo, o que saía era a palavra. E acredito que nós precisamos desse embasamento, como aquele diz, para falar, com propriedade, para nos posicionarmos contra o engano e em favor da verdade. Se por um lado a gente entende a necessidade de fazer a distinção entre atacar pessoa e ideia, por outro, é importante se passar a ideia de que a preocupação maior não é só a diplomacia. Ela deve ser, obviamente, respeitada como ética, como conduta cristã, mas mesmo no ambiente da palavra de Deus. Nós vemos Estevão, por exemplo, em debates públicos. Nós vemos mesmo o apóstolo Paulo, quando não era o caso de não cristãos precisando ser evangelizados, mas crentes que estavam se apartando da verdade, um posicionamento firme e rigoroso. Em Gálatas 2, nós vemos a firmeza com que Paulo trata Pedro, um líder, vamos dizer assim, que tinha mais autoridade e história do que ele. Mas o posicionamento dele é claro, ele diz aos Gálatas: quando vi que não agiam conforme a verdade do Evangelho. Então, essa indignação contra qualquer tipo de engano, ainda que se espere que ela se expresse por meio de uma ética, nós não podemos também, em nome da ética cristã, nunca ter postura. Então, seja diante de alguém que precisa ouvir o Evangelho, seja diante de uma sociedade que tenta nos calar em relação ao nosso direito de proclamar a palavra de Deus, ou seja, a nossa liberdade de viver os valores cristãos da família e de qualquer outra coisa que a palavra de Deus nos traga, nós precisamos ter uma mentalidade, e um posicionamento firme em relação a isso. Eu sei que essa é uma dificuldade da vida de muitos estudantes, universitários também, e eu como aluna, olhando para o que as minhas amigas estavam vivendo e orando por elas também, muitas vezes eu me deparava com crenças de outras pessoas que eu não concordava. E não só eu não concordava, mas eu via o quanto aquilo era ruim para elas e o quanto aquilo era destrutivo para a vida delas. O meu receio era de falar alguma coisa e acabar errando na forma que eu ia falar, perder uma amizade, machucar alguém. Mas à medida que eu tenho entendido que a gente fala movido por amor e em amor. Por exemplo,
Se eu visse alguém na rua prestes a ser atropelado por um ônibus, com certeza eu ia querer o mais rápido possível alertar aquela pessoa da situação que ela está vivendo. Então, a Bíblia deixa muito claro que existe uma forma que a gente comunica, mas que a gente não deixe realmente de avisar que as pessoas estão indo para um rumo ruim. Então, seja aquele incrédulo que ainda não se decidiu por Jesus. Me parece que, ultimamente, tudo bem que a igreja não podia ter aquela mensagem exagerada de só ameaçar os outros com o inferno, até porque o evangelho é uma boa nova de que não precisa ir para lá. Mas me parece que é uma nova geração tão preocupada em não ofender ninguém, que é como se dissesse, não, se você quiser ir para o inferno, vá, eu não vou nem falar você, porque eu tenho que ficar bem na história, né? Ou sejam questões como pessoas, né, que precisam talvez só de um ajuste, uma calibrada no meio do caminho. A palavra de Deus diz que Deus corrige o filho a quem ama. Então é muito importante a gente entender esse aspecto que você colocou, que amar não é permanecer em silêncio, é oferecer ajuda ao outro. É lógico que a gente tem que procurar a melhor maneira de comunicar. E Paulo entrou no contexto daqueles filósofos, deu um show de cultura, trouxe a linguagem de uma forma respeitosa, foi buscar o elemento do Deus desconhecido para poder encontrar esse gancho, mas não deixou de apresentar a verdade, ainda que no final, quando ele entra no assunto da ressurreição dos mortos, né, a maioria acabou não concordando com ele, mas ele se posicionou pela verdade. Uma verdade essa que tem que ser conhecida. É importante também lembrar que não podemos dar o que não temos, não podemos ensinar o que não sabemos, o que ressalta a importância não só do nosso preparo, mas do nosso relacionamento íntimo com o Senhor, né? Só podemos compartilhar do que conhecemos. Então, um tempo atrás eu lembro que eu estava conversando com alguém, né? Ele estava questionando a minha escolha de curso por fazer teologia, dizendo, você acha que é realmente necessário, né, ter um diploma disso? E eu estava falando para ele que não necessariamente o diploma, mas que se ele fosse para um médico, ele gostaria de saber que aquele médico foi bem equipado, bem preparado, e nessa hora assim ele ia estar muito feliz de ver aquele diploma na parede. Né? Do mesmo jeito, né, nós precisamos também nos submeter a esse processo de ser equipado para compartilhar. Não que todo cristão tenha que cursar teologia, né, de uma maneira universitária, mas todos são chamados a conhecer a Cristo mais profundamente e mergulhar em sua palavra. Então nós precisamos nos abastecer se queremos repartir. É verdade. E até pra gente conhecer nós mesmos, a nossa identidade em Cristo, a gente tem que entender a palavra, né? A Bíblia fala muito sobre como a palavra é um espelho, que a gente precisa primeiro olhar para esse espelho para poder entender quem nós somos nele. Então, nunca vai ser um gasto de tempo, de dinheiro, investimento em buscar mais, entender mais a palavra, em buscar a se educar mais, a ter mais conhecimento na palavra de Deus. Isso sempre vai ser um investimento não somente para você, mas para as pessoas à sua volta, né? Então, até para você saber o que não é bíblico, você tem que saber o que é bíblico, primeiramente, né? Então, a gente realmente tem que valorizar essa paixão para entender a mais da Bíblia, para ter esse conhecimento, né? É verdade. Você falou da função da Bíblia de corrigir. Muitas vezes a gente não sabe o que corrigir se nós não sabemos primeiramente o que está escrito. Falamos mais cedo sobre, né, a esponja molhada. E quando as situações da vida nos apertam, se a gente solta, né, a Escritura, primeiro precisamos conhecer Escrituras, né? Talvez muitos de nós, se não tivermos contato com a Escritura no lugar de Jesus naquele deserto, não teríamos visto problemas em muitas das sugestões ali do próprio diabo. Mas ele está citando a Bíblia também, mas precisamos conhecer. Então, gente, é isso. O conhecimento da palavra é importante, deve ser buscado, mas com a motivação certa. Quando falamos da indignação contra o engano, é a disposição de ajudar a pessoa que está enganada. Porque às vezes alguns até estão buscando conhecimento só para medir força. E Paulo diz que a ciência, o conhecimento incha. Se a motivação for errada, no final não ajudou ninguém e a pessoa ainda se prejudica. No entanto, o conhecimento da palavra com essa sabedoria prática do alto, como diz Tiago, vai fazer toda a diferença e vai nos tornar pessoas úteis para poder ajudar aqueles que estão no engano. Que Deus nos dê graça de estar comprometido com a palavra e com o coração correto, ajudar aqueles que precisam.